Então, inicialmente, muito obrigado por esse convite que me foi feito, de poder vir aqui a Pelotas, na Universidade Federal, poder ministrar essa palestra na abertura do programa de doutorado. Para mim é uma grande felicidade, uma grande honra mesmo, poder primeiro conhecer a universidade, o que se faz aqui, poder ter uma interlocução com vocês, e também é uma grande felicidade perceber todos vocês aqui presentes, né? Então, queria agradecer inicialmente toda essa possibilidade e dizer que o que eu gostaria de apresentar aqui é um desdobramento de uma problemática que eu tento trabalhar de maneira mais sistemática nesse último livro, O Circuito dos Afetos, que é a respeito das possibilidades de pensar problemas fundamentais da filosofia política contemporânea a partir da reatualização de uma certa teoria dos afetos. E para isso, eu gostaria de tentar abordar alguns desses problemas a partir da questão clássica, que é a questão do destino das utopias. Porque é comum nós ouvirmos a afirmação de vivermos em um tempo desprovido de utopias. Alguns veem nisso a sua maior fraqueza, outros sua força mais sábia. Quando se diz que o nosso tempo é desprovido de utopias, disse que, para o bem ou para o mal, o tempo se reconciliou com as suas formas atuais. O que pode significar duas coisas distintas. Né? Primeiro, que o nosso tempo é marcado pela melancolia de quem sabe que suas promessas de superação foram perdidas. Nesse caso, a reconciliação do tempo seria uma reconciliação melancólica, resultado da diminuição de nossas expectativas. Nós teríamos nostalgia de uma época marcada pelas utopias e nada pareceria ter a força de reinstaurá-las. Mas dizer que nossa época é desprovida de utopias pode querer dizer também que, de certa forma, o establishment seria uma certa utopia realizada. Não são poucos os que procuram transformar os modos de vida liberais e as formas políticas que são próprias ao nosso tempo em horizonte utópico final do processo de modernização social. Um pouco como a temática do fim da história e do último homem. Independente das crises, há sempre liberais dispostos a serem um Leibniz das finanças e falar que esse é o melhor mundo possível. Se Deus não criou outro, é porque fora desse mundo liberal só haveria catástrofe. Nesse sentido, eu diria que uma bela questão é: precisamos mesmo da utopia para defender a força de transformação da política? A fim de responder essa questão, eu gostaria de abordar o problema da utopia a partir das articulações entre tempo, política e afeto. Há uma temporalidade própria à utopia, assim como há um circuito de afetos que é próprio ao seu regime de temporalidade. Eu diria que pensar política é principalmente pensar o circuito de afetos produzidos pela vida social. Afetos que nos constituem de certa forma, que nos faz sentir certos acontecimentos e não sentir outros, que nos faz perceber certas situações e não perceber outras. Nesse sentido, nossa questão sobre utopia deve ser: que tipo de afeto o tempo das utopias produz? E o que tais afetos nos levam a fazer? Vejam, eu gostaria de começar a discutir esse ponto, lembrando como não foram poucos aqueles que insistiram que, a partir da Revolução Francesa, o tempo entrou em um impressionante processo de aceleração. Não se trata aqui simplesmente da aceleração resultante de desenvolvimentos tecnológicos exponenciais, capazes de mudar nossa experiência da proximidade, da distância, do deslocamento e da velocidade. Desde a Revolução Francesa, o tempo entrou em aceleração
porque modifica-se a nossa compreensão sobre o que nós deveríamos entender por história. Isso a ponto de história ser, a partir de certo momento, o nome que daremos a um processo de aceleração do tempo em direção ao que ainda não fora visto. Essa aceleração, se em certa medida foi influenciada pelo progresso das técnicas, por outra, é resultado de uma inquietude profunda do tempo consigo mesmo. Uma inquietude resultante do que nós poderíamos chamar de dessacralização das formas sociais. De Heródoto e Tucídides aos iluministas, a história significou em larga medida a investigação através da interrogação de testemunhas. Uma investigação cujo objetivo maior seria permitir aos sujeitos se servirem do passado como quem se serve de uma coleção de exemplos. Daí uma expressão paradigmática de Cícero: Historia magistra vitae, a história como mestre de vida. Narra-se a história como quem procura feitos notáveis que nos indicariam como proceder diante de situações análogas no presente. Mas essa concepção de história, com sua força pedagógica, exigia a crença em um tempo contínuo, no qual o passado e o presente se desdobrariam no interior de uma mesma duração. Condição necessária para que o interesse pelo passado se reduza, basicamente, à procura de relatos exemplares a serem repetidos no presente. Como disse o historiador Reinhard Koselleck, eu cito, seu uso, o uso da história, remete a uma possibilidade ininterrupta de compreensão prévia das possibilidades humanas em um contínuo temporal de validade geral. Mas é interessante lembrar, nesse contexto, como a partir do Iluminismo, principalmente a partir da Revolução Francesa, esse contínuo explode. A experiência de um tempo radicalmente novo, ligado à Revolução, pressupõe a possibilidade da ordem política poder ser profundamente reconfigurada. Nesse espaço aberto, orientar-se na ordem política não implica mais agir a partir do reconhecimento de exemplos vindos do passado, mas implica o conhecimento de causas que determinam o presente como depositário da latência do que ainda não se realizou. Haveria um processo em marcha, cada vez mais acelerado, que empurra o tempo para frente, em direção a uma realização sem referência com o que até agora foi feito. Haveria um projeto que parece indicar a possibilidade de encarnar na ordem política o que a filosofia iluminista tinha tematizado através da noção de progresso. O tempo entra assim em regime de progressão, de inquietude, e é dele que a partir de agora irá tratar a história. Por isso a história não vai ser mais o espaço de uma reprodução do passado no presente, mas sim o espaço de uma construção que nos remete ao que poderíamos chamar de um corpo social por vir, ou seja, um corpo que promete uma unidade semanticamente distinta daquela que se impõe na atualidade. A consistência desse corpo seria dada pelo caráter vetorial de um tempo que dá a impressão de progredir e de acelerar em direção ao encontro consigo mesmo, superando assim a sua inquietude. Pois essa é a forma da consciência reconciliar sua essência com uma destinação que parece se realizar como pulsação temporal, capaz de unificar em uma rede causal contínua origem e destino, passado e futuro. Mesmo quando o caráter vetorial do tempo histórico for pensado sob o signo da revolução e da sua nova ordem do tempo, ele nunca deixará de operar
com uma certa recuperação de dimensões esquecidas do passado, de promessas que haviam ficado à espera de outro tempo. Lenin se via como a ressurreição dos comunards. A Revolução Francesa não cansou de constituir o seu imaginário através da rememoração da República Romana. Ou seja, mesmo a descontinuidade vai ser a efetivação de outra forma de continuidade. Ninguém melhor do que Benjamin explorou essa característica de um certo tempo revolucionário ao afirmar, eu cito Benjamin: o passado traz consigo um índice misterioso que o impele a redenção, pois não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes. Não existem nas vozes que escutamos ecos de vozes que emudeceram. Não tem as mulheres que cortejamos irmãs que elas não chegaram a conhecer. Se assim é, existe um encontro secreto, marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na Terra está à nossa espera. Nesse caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica, para a qual o passado dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. Nesse sentido, veja, a tarefa política moderna seria definida a partir de uma certa politização da temporalidade, que vai obedecer duas estratégias: a aceleração do tempo em direção ao seu destino teleológico e a repetição das lutas que ficaram para trás à espera de uma recuperação liberadora. Aceleração e repetição, como dois vetores indissociáveis de uma mesma estratégia que visa o advento de um corpo social por vir. Esse tempo, que visa a construção de um corpo social por vir, foi muitas vezes compreendido como um tempo marcado pela utopia. Como disse um dia Jean-François Lyotard, um tempo ordenado por uma metanarrativa, já que a utopia garantiria que a noção de progresso não seria apenas a realização do que já se encontra em marcha no presente, mas a realização do que ainda não tem figura no campo dos possíveis a ordenar a vida social. Digamos que a utopia, como metanarrativa, é algo como um princípio transcendental de organização da história. Transcendental no sentido kantiano do termo, ou seja, um conjunto de categorias que determina a condição de possibilidade de toda e qualquer experiência. Conjunto que, por sua vez, não depende da experiência para ter legitimidade, não se modifica a partir do contato com a experiência. No entanto, nós poderíamos nos perguntar se nós precisamos realmente de um princípio transcendental como a utopia para pensar o tempo das realizações políticas. Não seria a sua transcendentalidade a condição, ao contrário, para o bloqueio de toda política de transformação? Lembre inicialmente que um conceito transcendental é a expressão da determinação categorial de predicados em geral. Ele não define previamente quais objetos lhe convém, qual a extensão do seu uso, mas definirá quais as condições para que algo seja um objeto, que predicados algo pode portar. Nessa definição, se decide previamente a extensão da forma do que há a ser experimentado, pois a determinação categorial transcendental ignorará acontecimentos que exigiriam mudanças na estrutura geral da predicação e que imporiam uma gênese de novas categorias. Tal determinação formal acaba por se transformar, assim, na expressão da impossibilidade de todo e qualquer processo no qual a experiência produza categorias estranhas àquelas que pareciam previamente condicioná-la. Experiências que, do ponto de vista das condições de possibilidade temporalmente situadas no presente, produzem necessariamente acontecimentos impredicáveis. Vejam,
Percebam que um tempo marcado pela utopia é um tempo de expectativa. A expectativa é uma forma de criar uma vetorialidade do tempo em direção ao futuro já projetado para o presente. A imagem do futuro já está determinada, orientando o presente. O que a utopia faz é aparentemente potencializar as forças para que essa imagem se aproxime. Quando ela parece se aproximar, um afeto cresce, a saber, a esperança. Quando ela parece se distanciar, ocorre algo como a melancolia, vinda do sentimento de retração do horizonte de expectativas. Por isso, nós podemos dizer que o tempo da utopia é marcado pela circulação da esperança, como um afeto político central. Mas tentemos entender melhor que tipo de afeto é a esperança. Qual é a sua configuração? O que ela é capaz de produzir realmente? Partamos a esse respeito da ideia da esperança ser, acima de tudo, uma forma de ser afetado pelo tempo. Um afeto indissociável do que nós poderíamos chamar de temporalidade da expectativa. Nesse sentido, ele é um modo de síntese do tempo que partilha com outro afeto, a saber, o medo, uma relação com o que teóricos da história chamarão de horizonte de expectativa. A crítica que eu gostaria de fazer é baseada na seguinte ideia: toda política fundamentada na elevação da esperança a afeto central será também uma política do medo. E toda política do medo é uma política da paralisia. Lembrem, por exemplo, do que diz Spinoza, um dos filósofos que melhor compreendeu a articulação profunda entre instauração política e circulação de afetos. Vem de Spinoza a compreensão de medo e esperança como relações ao tempo de valência invertida. Cito Spinoza: a esperança é uma alegria instável, surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização nós temos alguma dúvida. O medo é uma tristeza instável, surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização nós temos alguma dúvida. Pois se medo é a expectativa de um dano futuro que nos coloca em risco, esperança é a expectativa da iminência de um acontecimento que nos colocaria no tempo de uma potencialidade desprovida de antagonismos insuperáveis. No entanto, se o medo é uma fonte de servidão política, por ser o que origina, conserva e alimenta a superstição, da qual se serve o poder de Estado para impedir o exercício do desejo, da potência de cada um como direito natural, a esperança vai mostrar seus limites por perpetuar um fantasma encarnado da imaginação impotente, aprisionada nas cadeias da espera. Nesse sentido, ganha uma afirmação importante, como, eu cito Spinoza mais uma vez: supõe-se que quem está apegado à esperança e tem dúvidas sobre a realização de uma coisa, imagina algo que exclui a existência da coisa futura, e por isso, dessa maneira, entristece-se. Como consequência, enquanto está apegado à esperança, tem medo de que a coisa não se realize. Quem, contrariamente, tem medo, isso é, quem tem dúvida sobre a realização de uma coisa que odeia, também imagina algo que exclui a existência dessa coisa, e, portanto, alegra-se. E, como consequência, dessa maneira, tem esperança de que essa coisa não se realize. Vejam, a compreensão precisa de Spinoza sobre a impossibilidade de haver esperança sem medo, ou medo sem esperança, vem da natureza linear do tempo submetido a uma estrutura de expectativas. A interversão dessa esperança em medo é uma afecção necessária de um tempo pensado sob o paradigma da linearidade. Pois expectativa é abertura em relação a possíveis, realização iminente de possíveis que não são necessários no momento da sua enunciação e da sua projeção pelo sujeito. Há uma distância linear
uma relação descontínua de sucessão entre a localização temporal na qual o possível se torna efetivo e essa na qual ele é inicialmente enunciado, enquanto possibilidade. Essa temporalidade linear não pode escapar da aporia própria ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização nós temos alguma dúvida. Porque a ideia de uma coisa futura ou passada é a ideia de uma ausência, de uma não presença atual. Ideia do que nos afeta inicialmente pela sua distância. Por isso, por ter sido gerada na distância, por ter sido enunciada na ausência, a realização do possível nunca poderá superar por completo a condição do que pode a qualquer momento não mais ser, voltar à sua condição inicial de não ser. Nós devemos, por isso esse tempo só pode ser um tempo da ânsia. E nós devemos falar em tempo da ânsia, porque ele vai ser assombrado pela possibilidade de dominar a contingência. E com isso de garantir as condições de possibilidade para a realização da ideia de uma coisa futura ou passada, quando for objeto da esperança, ou do seu afastamento, quando for objeto do medo. Veja que interessante. Spinoza, ele contrapõe o medo e a esperança à segurança, securitas. Diz ele: se desses afetos excluirmos a dúvida, a esperança torna-se segurança. O que lhe leva a afirmar que o fim último do Estado deveria ser libertar o indivíduo do medo, a fim de que ele viva, tanto quanto possível, em segurança. Isso é, a fim de que mantenha da melhor maneira, sem prejuízo para si ou para os outros, o seu direito natural a existir e a agir. Desaparecido o medo e a esperança, nós ficaríamos sob a jurisdição de nós mesmos. Nós ficaríamos livres e seguros. Mas notem a estrutura temporal da segurança, tal como o Spinoza pensa. Por ser a alegria nascida de uma coisa passada ou futura, diz Spinoza, da qual foi afastada toda a causa de dúvida, a segurança quebra a temporalidade da expectativa, é verdade. Mas, para tanto, ela pressupõe a ausência de dúvida que só pode aparecer quando a contingência é dobrada por nosso poder sobre as circunstâncias. Ou seja, se a segurança é o afeto mais forte, capaz de superar o medo e a esperança, ela só se afirma quando a ação se desdobra na temporalidade, for capaz de controlar a violência da contingência. Nesse sentido, ela não pode ser pensada aqui como a racionalidade política que se alimenta da imagem fantasmática da dissolução iminente do vínculo social devido à violência das relações entre indivíduos, ontologicamente inscrita em seus seres, como é o caso, por exemplo, do Hobbes, né? Na verdade, na obra de Spinoza, a segurança é o resultado de duas operações centrais: a moderação das paixões em relação aos bens incertos da fortuna, ou seja, o controle daqueles que desejam sem medida, e a conservação e a ampliação das circunstâncias que estão sob nosso poder e que fornece os instrumentos de estabilização da temporalidade, ou seja, instituições políticas que estão e permanecem em poder dos cidadãos e da coletividade. Segurança é indissociável, assim, da maneira com que o corpo político, pensado como multitude, desarma a sujeição produzida pelos afetos de medo e esperança, enfrentando a contingência através da partilha entre aquilo que não pode ser submetido ao engenho humano e aquilo que pode a ele ser submetido graças à institucionalização das condições que permitem a essa mesma multitude a estabilização da temporalidade. Só que notem como, esse é o ponto que eu queria insistir. Eu queria insistir no seguinte ponto. Notem como o tempo aparece aqui como a potência fundamental do que nos desampara. Medo e desamparo são, em seu sentido mais profundo, afetos produzidos pela expectativa de amparo diante da temporalidade, por sua vez, produzida por uma contingência que nos despossui da nossa condição de legisladores de nós mesmos. Uma contingência que aparece como aquilo que nós não podemos controlar nem projetar.
há de se tirar as consequências de não ser a partir da contingência que se cria, mas contra ela, já que a contingência só poderia aparecer como uma necessidade exterior. Transpondo para o campo político, isso significa que a política em Spinoza desconhece a necessidade de integrar o reconhecimento do caráter impredicável da contingência como motor contínuo de transformação política, já que a contingência não poderia produzir outra coisa que as paixões que mobilizam a imaginação a criar suas fantasias de amparo. Por isso que eu diria que, nesse caso, a política aparece como a tentativa humana de esvaziar o tempo. E nós podemos falar nessa função da política como esvaziamento do tempo, porque para haver tempo, faz-se necessário que as mudanças sejam impredicáveis, ou seja, que as transformações não sejam o efeito imanente de uma causa eternamente presente. Para haver tempo num sentido estrito, não basta que fatos ocorram, que corpos entrem em movimento, permitindo-me perceber um estado anterior e outro posterior, que devires se desdobrem de uma causa imanente, retroativamente apreensível. Para haver tempo, faz-se necessário que o modo estrutural de compreensão das relações também obedeça a mudanças e rupturas, tendo uma gênese e um perecimento, advindo do impacto da contingência como acontecimento. A ideia, tão bem sintetizada por Kant, de que as coisas passam dentro do tempo, enquanto o tempo como forma não passa, uma ideia que eu insistiria, no fundo, já está presente no Spinoza, né, como uma espécie da forma pura do tempo. Não é à toa que Deleuze vai encontrar isso, de uma certa maneira, na sua ressonância do pensamento espinosista, né? Essa ideia esconde a crença, a meu ver equivocada, de que a forma do tempo não estaria submetida a mudanças, que ela não teria gênese nem esgotamento. Isso significa pensar o tempo como totalidade imóvel, devido à estabilidade formal do que permite a intelecção genérica do devir. Se o tempo é uma totalidade imóvel, então tudo o que ocorre no seu interior, todos os seus devires, todos os seus ritmos, todos os ritmos das suas sucessões, só podem ser, em um nível formal, expressão dessa imobilidade. Por mais que coisas singulares se transformem, elas apenas desdobrarão os possíveis de uma totalidade formalmente já segurada na sua eternidade. De certa forma, uma crítica da esperança, do medo e mesmo da segurança, como afetos políticos, é uma defesa de uma política capaz de criar a partir da contingência e não contra ela. Mas isso, eu diria, nos colocaria fora dos limites impostos pela utopia e por seu corpo social por vir. Se nem medo, nem esperança, nem segurança seriam afetos que podem nos levar à criação política transformadora, é porque todos eles estão caracterizados por tentar colocar a política em um tempo marcado pela luta contra a contingência. O que é contingente? Qual o problema com a contingência nesse contexto? É que o que é contingente nos despossui do nosso próprio controle. Não se submete às nossas previsões. Não aparece como um simples possível previamente definido. Aparece como impredicável. Nada afetado pela esperança, com seu sistema de projeções, pode operar com o desamparo produzido por acontecimentos impredicáveis. Pois a impredicação é o que mostra a inanidade de toda expectativa. Não no sentido de mostrar o seu equívoco de previsão, mas de mostrar o seu erro categorial. A temporalidade concreta dos acontecimentos é impredicável porque ela é sem referência com o horizonte de expectativas da consciência histórica. Por isso, ela é expressão de um tempo desamparado, um tempo desprovido de horizonte utópico, marcado exatamente pela contingência. Nesse sentido, eu gostaria de defender a ideia de que o afeto político central hoje é o desamparo. Não aquele desamparo que aparece à cena política como procura por amparo de figuras de autoridade,
como transformação da política em cuidado, care, né? Porque quem pede por cuidado, pede que seja amparado, que ele seja amparado por figuras de autoridade, que lhe aparecem como constituídas, figuras que seriam dotadas da capacidade de controle e de decisão. Mas demandas políticas não são demandas por cuidado, elas são demandas por destituição do poder. Por isso, a primeira condição para essa mudança na partilha do poder, é a afirmação do desamparo. Ou seja, a afirmação de que o campo do político é atravessado por acontecimentos que nos descontrolam, que não obedecem a nossas previsões, que não são produzidos por nós, mas que nós, no entanto, devemos reconhecê-los. Notemos nesse sentido como estar desamparado significa, o termo alemão é bom nesse sentido, porque ele é, muitos termos alemães ele tem uma dimensão muito concreta, né? Hilflosigkeit, ou seja, condição de estar sem ajuda, né? E eu diria que não estar sem ajuda significa, nesse caso, não saber mais como esperar, ver sua capacidade de previsão e projeção desabar. Nós devemos, no entanto, estar preparados para esses desabamentos, ao invés de lutarmos com todas as forças para evitá-los. Todo verdadeiro acontecimento é um desabamento. Quando a Revolução Francesa ocorreu, por exemplo, a frase que mais se ouvia era: "Eu não estou entendendo nada". Ou seja, não há nada no nosso quadro de expectativas que possa dar conta das possibilidades abertas pelo acontecimento. Porque a partir de então, o que era impossível pode se transformar em possível. Nesse sentido, eu diria que a primeira condição para uma abertura dos nossos horizontes de transformação seria nos livrarmos de um tempo da expectativa, abandonarmos nossos horizontes de expectativa, para nos reconciliarmos com o tempo do presente absoluto. Só que, eu terminaria aqui, isso só é possível a condição de nós compreendermos o presente de outra forma. Não compreender mais o presente como um instante autárquico e coeso, mas como um tempo com muito mais camadas, com muito mais tensões, muito mais contradições e sobredeterminações, e muito mais movimento do que alguns querem nos fazer acreditar. Um tempo muito bem descrito por Freud, ao dizer sobre a estrutura psíquica do eu cito aqui Freud: escolheremos como exemplo a história da cidade eterna, ou seja, Roma. Os historiadores nos dizem que a Roma mais antiga foi a Roma Quadrata, uma povoação sediada sobre o Palatino. Seguiu-se a fase do Septimontium, uma federação das povoações das diferentes colinas. Depois veio a cidade limitada pelo Muro de Sérvio, e mais tarde ainda, após todas as transformações ocorridas durante os períodos da República e dos primeiros Césares, a cidade que o imperador Aureliano cercou com suas muralhas. Permita-nos agora, num voo de imaginação, supor que Roma não é uma habitação humana, mas é uma entidade psíquica, com um passado semelhantemente longo e abundante. Isso é, uma entidade onde nada do que outrora surgiu desapareceu, e onde todas as fases anteriores de desenvolvimento continuam a existir, paralelamente à última. Se quisermos representar a sequência histórica em termos espaciais, só conseguiremos fazê-lo pela justa posição do espaço. O mesmo espaço, no entanto, não pode ter dois conteúdos diferentes. Nossa tentativa parece ser um jogo ocioso. Ela conta ao menos com uma justificativa: mostrar quão longe estamos de dominar as características da vida mental através da sua representação em termos pictóricos. Eu diria que, eu terminaria por aqui, que é tendo um tempo dessa natureza em vista, que nós podemos dizer, não ter mais o que esperar, pode significar também todas as condições para as modificações profundas já estão no presente.
basta saber percebê-las. Não precisamos reinstaurar o tempo das utopias. Precisamos, na verdade, ter uma visão mais complexa das tensões e das tendências que operam no presente. Era isso. Muito obrigado.